Boa noite, Lucas. Boa noite, Walter Pomar. Vamos começar agora mais uma edição do nosso programa Antivírus. Né? Como todo mundo sabe, a gente sempre explica no início do programa, o programa semanal sobre conjuntura, feito pela tendência petista articulação de esquerda, sob a minha responsabilidade e a do companheiro Walter Pomar, e com o apoio aqui nos bastidores do companheiro Lucas Rainer. Hoje o nosso tema é Bacurau ou Borba Gato. Né? Mas antes de entrar nesse tema específico, como a gente tenta fazer quase toda semana, vamos fazer um panorama breve aí sobre a conjuntura, que Walter vai falar. Maravilha. Boa noite, Natália. Boa noite, Lucas Rainer. E boa noite a todos e a todas que estiverem acompanhando mais essa edição do programa Antivírus, que é um programa feito hoje em condições de muito frio. Muito bem. Primeiro eu queria fazer um registro. Hoje é dia 29 de julho, uma quinta-feira. Na segunda-feira desta semana, dia 26 de julho, comemoramos o ataque ao quartel Moncada, na cidade de Santiago de Cuba, ocorrido no ano de 1953. O ataque foi organizado por um grupo de jovens, liderado por um advogado chamado Fidel Castro. O ataque foi um desastre. A maioria dos atacantes ou foi presa ou foi morta, vários sob tortura. Aliás, Fidel quase foi morto, mas escapou, foi julgado e condenado. Em sua defesa, ele pronunciou um discurso onde terminou falando a frase célebre: podem me condenar, mas a história me absolverá. E, de fato, Fidel foi condenado e o resto vocês já sabem. Do episódio do ataque ao quartel Moncada, surgiu o nome do movimento 26 de julho, organização que, com aliados e no curso de uma revolução popular, chegou ao poder no dia 1º de janeiro de 1959. Fica aqui o nosso respeito aos rebeldes e às rebeldes de 1953 e a todos os outros rebeldes que, ao longo da história, arriscaram sua vida e sua liberdade em nome de uma causa justa. Claro, às vezes as pessoas, os rebeldes e as organizações erram no programa, erram na estratégia, erram na tática. Mas o pior erro é cometido por aqueles que não fazem nada, que acreditam que o melhor jeito de não errar é jogar parado. Felizmente, boa parte da esquerda brasileira se deu conta disso, saiu da semi-clandestinidade e voltou às ruas. Dia 26 de julho foi uma segunda. 2 dias antes, no sábado 24 de julho, aconteceu uma nova mobilização nacional pelo Fora Bolsonaro. Foi a 4ª mobilização nacional. Aconteceu em centenas de cidades, no Brasil e no exterior. Quantas pessoas estiveram presentes? Parece que nas grandes cidades houve uma redução no número de participantes. Por outro lado, houve uma ampliação do número de cidades, houve uma ampliação da diversidade política e da diversidade social das manifestações. Além disso, estão sendo convocadas mobilizações menores em outras cidades, de forma autônoma, fora dos dias nacionais oficiais. Essa mobilização ela é necessária e é fundamental, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista ideológico, inclusive do ponto de vista do ânima da militância. Não é possível a gente ter um governo miliciano, genocida, ultraliberal e a gente não fazer nada. Mesmo do ponto de vista de quem acha que a situação brasileira vai ser resolvida nas eleições, a mobilização agora é muito importante. E é ainda mais importante do ponto de vista de gente como nós, que achamos que 15 meses é tempo demais, que é preciso fazer força para derrubar Bolsonaro e antecipar as eleições agora. Mas desse ponto de vista, do ponto de vista dos que queremos isso, a mobilização ainda é muito insuficiente. Nós já falamos disso no antivírus da semana passada e dissemos que depois do 24 de julho era necessário prosseguir com as mobilizações, ampliar as mobilizações
proletarizar, ou se quiserem, popularizar as manifestações, manter um comando unificado e buscar combinar manifestações de rua, políticas, pelo Fora Bolsonaro, com lutas sociais. Inclusive, nós falamos da necessidade de uma greve geral. Se não der 100% certo, acumulamos força. Se der 100% certo, nós forçamos o Arthur Lira a submeter à Câmara dos Deputados a alguns dos mais de 160 pedidos de impeachment que estão na gaveta dele. Parte desses pedidos apresentados ainda na gestão do Rodrigo Maia, que depois que deixou de ser presidente, passou a ser oposicionista. E por falar em Arthur Lira, temos que falar de Centrão. E por falar de Centrão, ontem, quarta-feira, 28 de julho, saiu no Diário Oficial a nomeação do Ciro Nogueira para ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. Foi uma parte de uma mini-reforma ministerial que mostrou que, ao mesmo tempo que arreganha os dentes com ameaças reforçadas pelo ministro da Defesa e pelos comandantes militares, o Bolsonaro também faz movimentos políticos absolutamente tradicionais. Por exemplo, se dizendo parte do Centrão, o que também é verdade. Ele é capaz de escrever textos para um blog nazista e é capaz de se dizer Centrão. É bem a cara dessa direita brasileira. É uma direita pragmática, mas também extremista, tudo junto e misturado. Outro exemplo de movimento político absolutamente tradicional da parte de Bolsonaro foi a indicação de Aras para mais um mandato à frente da Procuradoria-Geral da República. Aliás, vamos lembrar aqui, a bancada do PT no Senado, ao que tudo indica, votou, pelo menos majoritariamente, a favor desse cidadão na primeira vez. Vai votar de novo? Mais um exemplo ainda, para citar aqui, da política tradicional da parte de Bolsonaro, é a embaixada, ao que tudo indica, infrutífera, feita pelo vice Mourão junto ao governo de Angola, para defender os interesses, não do Brasil, mas da Igreja Universal do Reino de Deus. Em resumo, e como se diria antigamente, Bolsonaro combina diferentes formas de luta. Numa linha, ele arregaça os dentes. Vide a imagem com que o governo comemorou o Dia do Agricultor. Noutra linha, ele faz política tradicional, mesmo que essa melhoria seja nos lucros e que o impacto social dessa melhoria seja colateral, e mesmo que a desindustrialização siga fatal. Ele prevê que o refluxo da pandemia, a melhoria dos indicadores e que a arrecadação fiscal muito alta é a chance de vitória. Esse plano A pode dar certo? Pode, claro que pode, embora as pesquisas hoje indiquem o contrário. Mas o fato é que vai passar muita água ainda por debaixo da ponte, se tudo for mantido no calendário dos tais 15 meses. Aliás, por falar em pesquisa, a gente recomenda a live que foi feita pela Fundação Perseu Abramo, o programa Pauta Brasil, com Carlos Henrique Árabe, Miziara Oliveira e um tal de Alberto Almeida, para falar da opinião política dos brasileiros. Recomendamos essa live porque é interessante e porque é incrível ver como o PT continua dando espaço para gente como esse Alberto Almeida. É curioso, aliás, que a gente descobriu Alberto Almeida e o Renato Janine Ribeiro se deram nos últimos dias atacar Cuba. Bom, se esse Alberto Almeida fosse só um especialista em pesquisa ou coisa parecida, vá lá, né? Sempre tem coisa interessante a se ouvir, mesmo de pessoas assim. Mas o fato é que tem gente que se deixa influenciar por ele, que parte de uma visão liberal e conservadora. Ele vive tentando pautar o PT, a esquerda, o Lula, normalmente pela direita, bate em posições da esquerda e continua recebendo espaço nos espaços da esquerda brasileira. Realmente, a gente às vezes faz por merecer. Mas vamos voltar a Bolsonaro e seu plano A. Embora seja em tese possível e a gente não deva subestimar o risco que o cara representa, nada garante que esse plano A dê certo. Seja por conta das reviravoltas da pandemia,
seja por conta da crise social que tende a aumentar, seja por conta dos fios desencapados tão abundantes num governo miliciano, seja por conta dos crescentes riscos de apagão, seja por conta das pesquisas e do fator Lula. E se tudo der errado? Se tudo der errado, Bolsonaro vai aceitar os resultados? Adivinhe. Se tudo der errado, Bolsonaro já avisou que pretende ir para o plano B, para algum tipo de golpe. O tempo todo ele dá sinalizações que apontam nesse sentido. Se ele vai mesmo fazer isso, se ele vai ter força para fazer isso, não se sabe, nem ele mesmo sabe. E como a gente tem plena certeza, na esquerda e na direita, tem muito político fanfarrão, né? Mas, considerando a história pregressa do país e do próprio Bolsonaro, é melhor para nós sabermos e levarmos em consideração que Bolsonaro tem um plano A e tem um plano B. O que não está claro ainda é se Bolsonaro será o plano A da classe dominante ou se vai ser o plano B da classe dominante. Se ele for o plano A da classe dominante, então isso significa que eles vão de Bolsonaro outra vez, como fizeram em 2018, seja para evitar Lula ou mais simplesmente para apoiar a continuidade de um governo que está entregando o que prometeu para a classe dominante. Mas e se Bolsonaro virar o plano B da classe dominante? Quais poderão vir a ser as alternativas da elite? Nesse caso, a classe dominante pode apostar no impeachment, pode apoiar Mourão, pode tirar Bolsonaro, abrindo assim espaço para uma nova candidatura da direita, que eles chamam de terceira via, mas que programaticamente não vai ser de terceira via coisa nenhuma, pois eles defendem o mesmo programa Guedes-Bolsonaro. Outra alternativa para a classe dominante é, mesmo com Bolsonaro ficando na presidência, mesmo sem impeachment, a classe impulsionar uma terceira candidatura que torne impossível governar caso ganhemos as eleições. E tem outras alternativas. Seja como for, Walter. O que a classe dominante fará mesmo, nós não sabemos, nem eles sabem. Diga. Eu acho que a sua internet está oscilando um pouco, porque travou, algumas coisas que você falou ficou impossível de entender, e algumas pessoas também comentaram no YouTube, que está travando. Então, não sei se você tem como entrar pelo celular ou fazer alguma coisa para a gente não perder o conteúdo. Mas tem que falar muita coisa de novo ou perdeu pouca coisa? Eu acho que pouca coisa, acho que dá para continuar de onde você parou, mas eu achei melhor interromper para não prejudicar. Muito. Como está o som agora? Tem um clima eco. Bacurau? Tá clima Bacurau o som, né? Que maravilha. Mas assim para criar funciona. Clima, que a gente vai falar adiante. Acho que assim funciona, porque tá saindo sua imagem por um Maravilha, vamos lá. lado. Agora, Lucas, coloca Gallery View, porque aí consegue ver a imagem e o som. Muito bem, pessoal. Eu estava dizendo, espero que vocês não tenham perdido muito, que a classe dominante tem várias alternativas. E que, seja lá o que eles vierem a fazer, eles vão ser muito influenciados pelo que os Estados Unidos façam. E a prioridade dos Estados Unidos é derrotar a China. E, portanto, os Estados Unidos vão trabalhar para que não haja aqui no governo brasileiro uma presidência da República que tenha relações boas com a República Popular da China.
Outra coisa que a gente sabe é que, enquanto a classe dominante tem várias alternativas no curto prazo, a esquerda dispõe basicamente de uma única alternativa de curto prazo, que é a candidatura Lula. E mesmo que dê tudo certo, mesmo que a gente consiga eleger o Lula presidente, as condições objetivas e subjetivas do país são e serão cada vez mais terríveis. E um dos motivos pelos quais as condições serão terríveis é o seguinte: a única alternativa política e o único plano que não estão postos é que Bolsonaro e a classe dominante aceitem pacificamente uma vitória da esquerda. Parece óbvio, mas tem muita gente na esquerda que ainda age, embora por vezes diga o contrário, como se as eleições fossem acontecer num ambiente de normalidade. Não há condições, nem mesmo para um péssimo acordo, tipo aquele da Carta aos Brasileiros, pois 2021, 2023 não são iguais a 2001, 2003. As condições políticas e econômicas daquela época não existem mais. A elite brasileira não deu um triplo golpe para entregar agora pacífica e legalmente o governo de volta para a esquerda. Além do mais, a situação internacional mudou drasticamente. Tem uma crise enorme no mundo. Um bom indicador de como a classe dominante de fato pensa é o editorial do jornal O Estado de São Paulo, aquele mesmo que há alguns dias atrás a gente comentou aqui e leu, que pediu impeachment do Bolsonaro, e que agora, nessa terça-feira, 27 de julho, fez um editorial intitulado O Devaneio Castrista de Lula, onde eles dizem, abre aspas, a popularidade digital do ex-presidente Lula caiu de 43 para 27 pontos entre os dias 12 e 14 de julho, e o motivo da queda foi a defesa que Lula fez do regime cubano. E por aí vai. Depois reclamam da nota do PT de apoio ao governo de Cuba. Diz que a queda da popularidade digital de Lula é uma boa medida do, abre aspas, limite de tolerância à disfarçatez lulopetista. Afirmam assim, olha só o editorial do Estado de agora, Lula aparece à frente nas pesquisas de intenção de voto menos por seus méritos e mais porque o presidente Bolsonaro faz um governo tão ruim que, para parte do eleitorado, a mera perspectiva da sua reeleição tornou a volta do petista ao poder uma possibilidade aceitável. Aí eles chamam o Lula de indecente. Dizem que o Lula não é um democrata. Diz que o Lula tem seguidores fanáticos. Fanáticos. E assim vai. E para ainda completar, eles dizem que Cuba não inspira Lula por causa do socialismo. Isso é só, como se diz, um embuste. O discurso socialista na boca de Lula é apenas um embuste para enganar universitários e artistas. Aí ele diz que o PT, ao longo de sua história, expurgou sem dó as seitas trotskistas e marxistas-leninistas que lá se haviam acomodado, restando no PT somente os oportunistas que orbitam o guia genial. E chama o Lula de pai do sindicalismo de resultados, mãe do capitalismo de compadrio, enquanto entretinha os grêmios estudantis com seu falatório anti-americano e encantava os pobres com ilusionismo demagógico, tá certo? E por aí vai. Então, é terrível que a gente tenha dentro da esquerda gente que acha que uma direita capaz de escrever essas coisas vai aceitar a nossa chegada ao governo sem tentar fazer de novo o que eles fizeram no passado recente. Agora, do nosso lado, o que a gente pode dizer é que assim são as coisas. A esquerda chega ao governo exatamente nos momentos de crise, como ocorre, aliás, no Peru, onde o novo presidente Pedro Castilho já está sob forte ataque da direita e enfrentando todo tipo de dificuldade. A esquerda brasileira tem consciência disso? A esquerda brasileira sabe que a vida não é feita só de festivais, quer dizer, que a vida não é feita só de eleições e de disputas parlamentares? A julgar pelo episódio Borba Gato, uma parte da esquerda brasileira não sabe disso, não. É com você, Natália. Então, gente, muita gente ficou intrigado com esse título que a gente deu ao programa de hoje, né?
Borba Gato ou Bacurau, né? Bacurau ou Borba Gato. Que danado a gente está querendo dizer com essa indagação que está dando título ao nosso debate de conjuntura essa semana. Eu vou começar falando um pouco dos fatos. Para quem não conhece São Paulo, Walter conhece melhor que eu, obviamente, na zona sul da cidade de São Paulo tem uma estátua, né? Uma estátua grande, de mais de 10 metros de altura. Essa estátua está lá desde a década de 60, né? E essa estátua homenageia Borba Gato, que é um cidadão que nasceu em 1649, morreu em 1718, e que era um bandeirante, né? Aqueles que matavam, torturavam, especialmente negros, indígenas, escravizados, saqueavam, lá na época do Brasil colônia, né? Em outras palavras, era um bandido. Acontece que a elite paulista, de uma forma geral, se considera descendente desse tipo de gente, né? Desses bandidos, chamados os bandeirantes. Tem orgulho do que foi feito por esse pessoal. E o fato que aconteceu foi o seguinte: no dia 24 de julho, nesse último sábado, no mesmo sábado, né, da manifestação nacional pelo Fora Bolsonaro, organizada pelas frentes, pelas entidades de esquerda oficiais, um grupo de pessoas desceu de um carro, colocou pneus na base da estátua e tocou fogo, né? As cenas foram muito boas. Quem viu sabe disso. Quem não viu, recomendo, né? Mas a estátua, inclusive, segue lá, né? Ela foi chamuscada, mas segue lá, né? Ele foi, como a gente disse, defumado, né? Mas segue de pé. Não foi derrubado, pelo menos por enquanto. Obviamente, a direita não gostou dessa situação, desse ato de defumar a estátua de Borba Gato, né? O que também, obviamente, já era de se esperar que a direita não gostasse. O incrível dessa situação é que teve gente de esquerda que também não gostou, né? E aí, em geral, quem não gostou argumentou que a ação desviava a atenção do nosso esforço principal, que é a mobilização de massas. É claro que esse é o argumento, digamos assim, politicamente correto, né? Porque a gente sabe que também tem os limpinhos e cheirosos que rejeitam, inclusive por princípio, aparentemente, qualquer ação mais radical, e tem os que, no fundo, acham que é legítimo que esse tipo de estátua esteja ali onde está, que é um imperativo histórico, afinal, é algo que faz parte da história, e que manter esse tipo de coisa lá seria legítimo por essa razão, e por aí vai, né? Eu acho que essa é uma discussão bastante relevante de ser feita, né? Podemos ter opiniões diferentes sobre o assunto, mas é uma discussão correta, né, de ser feita sempre, especialmente o caso, estou me referindo ao argumento que eu chamei de politicamente correto sobre se uma ou outra determinada ação na luta social desvia do principal ou não, né? Tem essa discussão histórica que está envolvida aí nesse assunto, e também, principalmente, né, do nosso ponto de vista aqui, especialmente do debate político quente, né, o que tem relevância aí é uma discussão que Walter mencionou também na fala dele, que é sobre quais são as formas de luta possíveis, necessárias em cada contexto histórico e político, enfim, que são compatíveis contra o que se está fazendo luta, né? Mas teve gente nesse debate que, na nossa opinião, foi um pouco além, né? Eu vou dar aqui alguns exemplos, né? Gilberto Maringoni e Cid Benjamin, do PSOL, né? Renato Rovai, que é editor da revista Fórum, e que acho que é petista, né? E Aldo Rebelo, que é
ex-integrante do PCdoB e que parece também ser ex-esquerda, né? Vou começar por Maringoni e Cid Benjamin, né? Maringoni escreveu que a defumação de Borba Gato tinha toda a pinta de provocação da direita, né? E Cid Benjamin foi além, falou que a gente estaria diante de infiltração policial, no caso da questão da estátua de Borba Gato. No dia seguinte, já se suspeitava fortemente, né? No próprio dia já se suspeitava fortemente, tinha vários indícios, mas hoje já tem certeza de que ambos erraram feio, né? Nem se trata de infiltração da direita, nem se trata de infiltração policial, nem de provocação da direita. Trata-se de uma ação de um setor da esquerda, né? A gente não sabe se eles pediram desculpas pelo que falaram ou de alguma forma corrigiram o que foi falado, mas convenhamos, né? É sintomático que gente que foi da luta armada, que gente que foi do MR8 tenha uma reação tão leviana, para dizer o mínimo, em relação a essa forma de luta que foi adotada no sábado, dia 28, por essa turma que fez a defumação da estátua de Borba Gato, né? Até porque, convenhamos, né? Não é porque existe infiltração, não é porque existem algumas ações descoordenadas em alguns atos que toda e qualquer ação mais radicalizada pode ou deve ser desqualificada dessa forma, né? Acho que eles deveriam saber muito bem disso e, pelo menos, corrigir o que falaram em relação ao que aconteceu no sábado na estátua de Borba Gato. Mas não parou por aí. Aldo Rebelo, por exemplo, foi muito mais longe, né? Chamou os que fizeram o incêndio do Bandeirante de canalhas, bandidos, assassinos da memória nacional, né? Disse que a estátua seria um símbolo da história e da identidade da cidade de São Paulo. E disse que o episódio faria parte de uma guerra híbrida contra o Brasil, né? Ou seja, segundo ele, os militantes que fizeram essa ação na estátua de Borba Gato seriam uma espécie de agentes da CIA, né? E, de outro lado, Borba Gato seria um verdadeiro herói, um herói nacional, né? Ou seja, Borba Gato, Anita Garibaldi, Tiradentes, Zumbi dos Palmares, todo mundo é tudo a mesma coisa, né? Uma piada de muito mau gosto, né? Algo trágico que alguém faça esse tipo de afirmação. De verdadeiro no que ele disse, tem uma coisa, né? Que a elite de São Paulo se considera mesmo herdeira daquele cara que foi defumado, teve a sua estátua defumada e que Maringoni, o próprio Maringoni, chamou de escravocrata assassino, né? As declarações de Aldo Rebelo fazem parte do mesmo pacote, né, na nossa opinião, que leva ele e outros dentro da esquerda a elogiar as Forças Armadas, né? Logo, logo vão estar dizendo que Mourão é a salvação, que o general Heleno, Vilas Boas e tudo mais são mártires, são defensores da democracia e por aí vai. Teve outro, né, que, como eu comentei, que, na nossa opinião, viajou na maionese, que foi Renato Rovai, né? Segundo ele, defumar a estátua de Borba Gato seria uma ação violenta contra o patrimônio histórico. Algo comparável às atitudes do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, do cara lá da Fundação Palmares, né? Sérgio Camargo, dos talibãs do Afeganistão, dos nazistas da Ucrânia. A gente não concorda com nada disso, né? Para começo de conversa, é bom que se diga que patrimônio histórico não cai do céu, né? É uma escolha, e uma escolha política, né? As sociedades mudam, suas escolhas mudam, né? E as mudanças nem sempre acontecem de forma suave. Por exemplo, como produto de uma live no YouTube, né? Muita gente gostaria que fosse assim, mas não é. Então, nesse sentido que defumar a estátua de um escravocrata assassino, né, como disse o próprio Maringoni,
é um ato que, na nossa opinião, possui toda a legitimidade, né? Inclusive para travar o debate sobre o que é que a gente aceita, né, na definição de patrimônio histórico, por exemplo. E é um total despropósito, também, na nossa opinião, comparar essa defumação da estátua com a violência da extrema-direita ou com o fundamentalismo religioso, né? Rovai, no texto que fala sobre o assunto, chega a colocar no mesmo plano, em lados opostos, Paulo Freire e Borba Gato, né? Ambos vítimas de intolerância, né? Porque, comparando lá o fato de o ex-ministro da Educação, que quis tirar o monumento que tem em frente ao MEC, em homenagem a Paulo Freire, com a imagem de Paulo Freire, comparando as duas coisas, né? É um absurdo, é como se a violência do opressor e a violência do oprimido fossem equivalentes, né? Não sei se ele disse algo parecido com isso quando os manifestantes nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, né, fizeram o mesmo, inclusive fizeram mais, né, puseram abaixo, né, derrubaram estátuas de bandidos similares a esse Borba Gato que tem ali em São Paulo. Provavelmente não, mas não tenho como afirmar com certeza. Mas é compreensível, né, que não tenha dito ou que não tenha se importado da mesma forma, porque a rigor tem uma parte da esquerda brasileira que acha ok, acha legal, acha bonito que os gringos sejam radicais, né? Mas brasileiro, não. Aqui a gente tem que ser bonzinho, tem que ter bons modos, né? E principalmente tem que ser reformista. Que lá fora não, que lá fora tem espaço para radicalidade, mas aqui dentro só tem saída, né, por meio de um reformismo baixo perfil. E o engraçado disso, e aí que é onde entra o debate sobre o título, né, que a gente deu ao programa de hoje, é que uma boa parte, e provavelmente alguns dos que falaram bastante criticamente sobre a defumação da estátua de Borba Gato, gostou do filme Bacurau, né? Mas parece que gostou só no cinema, né? Na vida real, ao menor sinal de algum tipo de radicalização do oprimido contra o opressor, nem pensar, né? Aí já é demais. Porque, gente, é disso que se trata, né? Diante da violência do opressor, diante da violência do sistema capitalista, diante da violência do governo Bolsonaro, diante da barbárie que é imposta à esmagadora maioria do povo brasileiro, é suficiente fazer protesto em forma de passeio em grandes avenidas e puxar palavras de ordem nas redes sociais e nesses mesmos protestos? Né? É uma pergunta que eu estou colocando, é suficiente? Né? E o filme Bacurau é sobre isso, de certa forma. Né? Claro, tem vários aspectos que estão presentes ali, mas é sobre isso. Né? Quem não viu, eu recomendo que veja, né? Mas é uma expressão, né? Extrema, né? Forte, radical, né? De impacto, do significado de povo organizado para radicalizar contra a violência que lhe é imposta. Né? Violência que se traduz de diversas formas, física, psicológica, se traduz na vida cotidiana, diante da miséria, da falta de dignidade, enfim. Na vida real, né? Como é que a gente vai lidar com os limites das formas de luta que hoje prevalecem, né? Do ponto de vista da luta social, claro, tem limites que estão muito arraigados na nossa compreensão, né, da atual geração sobre como fazer efetivamente luta social e também como é que a gente vai lidar com os limites das disputas eleitorais, né? De certa forma, essa ação mais radicalizada que o grupo do Galo fez em São Paulo e que provocou um grande debate na esquerda brasileira, que a gente está
comentando aqui um pouco, é uma provocação importante para, pelo menos, abrir esse debate, né, sobre como é que a gente vai lidar com esses limites em todos os terrenos da disputa eleitoral, da disputa social, que a gente está acostumado a fazer, né, como é que a gente vai dar um passo, né, vamos dar, como, né, um passo além, e também um debate que é fundamental de ser feito, que é sobre, diante de toda a violência que o povo brasileiro está sendo submetido, né, o que a gente está fazendo é suficiente, e se não é preciso avançar, né? Então, era um pouco isso que eu queria comentar aqui para começar. Walter, pode assumir aí. Maravilha. Queria começar falando algo que não estava previsto aqui, mas que a gente tem que falar, já que a gente está falando de patrimônio histórico e de incêndio, né? Está pegando fogo, pelo menos até há pouco, estava pegando fogo no depósito da Cinemateca Brasileira, na zona oeste de São Paulo. Quer dizer, o Estado brasileiro cuida do patrimônio histórico desse jeito. As mesmas elites que se escandalizam com a defumação do Borba Gato deixam que o patrimônio histórico do país, inclusive o nosso povo, sejam submetidos a esse tipo de situação. E vem com o maior cinismo do mundo se condoer. Bom, enfim, vida dura. No fundo dessa polêmica que a Natália começou aqui, sobre o tema Borba Gato, tem uma discussão que é, ao mesmo tempo, tática e estratégica, né? E para explicar de maneira mais, assim, explícita do que se trata, eu vou falar de novo de um fato ocorrido ontem, que é a postagem feita pelo Ministério da Agricultura em homenagem ao Dia do Agricultor. Essa postagem trazia uma foto. Não era a foto de um agricultor, era a foto de um jagunço segurando de perfil uma arma, um fuzil. Aliás, se descobriu depois que era um fuzil de caça. E se descobriu que a foto era da África do Sul. Tudo a ver, né? Pois bem, essa postagem, essa fotografia, vale por 1000 palavras. Não é por falta de aviso que a gente vai ser surpreendido. O lado de lá tem demonstrado toda hora até onde está disposto a ir. O Roberto Jefferson, por exemplo, faz lives armado. Vejam a mobilização que começou a ser convocada hoje, para os dias que antecedem o 7 de setembro, para não falar daquele caso que nós seguimos exigindo que se diga quem mandou matar Marielle, e de tantos outros casos que ocorreram na história recente desse país, para não ir muito longe. E como a gente já disse várias vezes, 15 meses é muito tempo. E 2021, 2023 vai ser muito diferente do que foi 2001, 2003. Frente a esse fato, que é incontestável, todo mundo sabe disso, tem reações diferentes na esquerda. Tem setores da esquerda que apostam quase tudo nas eleições, que acham que Lula já está eleito, que estão concentrados em organizar suas campanhas a senador, a deputado. Tem até senador de um partido que eu conheço bastante, que já escreve como se tivesse eleito. Por outro lado, tem aqueles setores da esquerda que se preocupam com as ameaças do Bolsonaro, mas que confiam nas instituições. Sim, confiam naquelas mesmas instituições que tiraram a Dilma, que puseram Lula na cadeia, que avalizaram a fraude de 2018, etc, etc. E tem, é claro, nós e muitos outros que apostamos quase tudo na mobilização de massas, que acreditamos que nós vamos colher nas urnas o que a gente plantou nas ruas, e que acreditamos que um governo popular de verdade precisa de povo consciente, organizado e mobilizado. E há também quem aposte com maior ou menor intensidade nisso que a gente chamou aqui de ação direta. No caso, vamos falar as coisas como elas são, no caso, se trata de realizar atos de maior radicalidade, mesmo que de radicalidade performática, para chamar a atenção das pessoas para questões que a cultura dominante e o oligopólio da mídia invisibilizam. E vamos combinar, né, gente? Tem inúmeros motivos e tem um ambiente muito propício para que ocorra esse tipo de ato de ação direta. Torturadores impunes, feminicidas impunes, racistas impunes, fila em açougue para pegar osso.
a volta da fome em larga escala, as pessoas sofrendo nas ruas, sem casa, sem emprego, sem nada, crimes continuados contra os direitos mais elementares do povo. Para uma parte da esquerda, esses assuntos podem ser objeto de compaixão. Para outra parte, podem ser assuntos que vão ser resolvidos no futuro com as políticas públicas que vão ser feitas quando a gente ganhar as eleições. Agora, tem gente que legitimamente não quer esperar, que quer fazer algo aqui e agora, nem que seja para chamar a atenção para o problema. Claro que esses atos de ação direta podem ser objeto de manipulação da direita. Mas vamos combinar, né, pessoal? A direita manipula tudo. Atos corriqueiros de governos nossos, atos corriqueiros dos nossos mandatos populares, atos corriqueiros dos nossos sindicatos, dos nossos movimentos, atos que, aos nossos olhos, têm ou deveriam ter toda a legitimidade social e popular, a extrema-direita apresenta como atos criminosos. Portanto, não pode ser esse o critério para deixar de fazer determinadas coisas. E, além disso, quem disse que o povo não percebe as coisas? Quem disse que o povo, ou parcelas do povo, não percebem que, de um lado, tem uma direita armada, combativa, que vai para cima, e que, de outro lado, tem uma esquerda meio, digamos assim, tímida? Aliás, eu ouvi um dia desses uma frase muito sintomática. Um cidadão falando que tem mais medo do Covid do que teve medo da ditadura. Bom, o fato é o seguinte, vamos combinar, né, gente? Borba Gato fez por merecer muito mais do que uma singela defumação. Aliás, eu quero aproveitar para falar da opinião dada por um cara divertidíssimo, que eu pessoalmente acho genial, que é o historiador Eduardo Bueno, que, até onde eu sei, só tem 2 gravíssimos defeitos. Ele é meio tucano e é amigo do Pedro Bial. Esse daí, então... Bom, o Eduardo Bueno ele fez um vídeo criticando a defumação do Borba Gato e usou, entre outros argumentos, o de que o cara não era tão ruim assim, que, além do mais, o escultor era um cara legal, que a estátua é uma obra artística muito diferente. Eu quero dizer para o colega historiador Eduardo Bueno o seguinte: as pessoas são elas e suas circunstâncias. Mesmo que o Borba Gato fosse um cara legal, e não era não, né? Não tem nenhum bandeirante que tenha sido legal, assim como não tem nenhum SS e nenhum torturador que seja legal. Mas mesmo que fosse, ainda assim é preciso lembrar que ele é também um símbolo. E não é um símbolo do passado, não, como o Eduardo Bueno deu a entender. É um símbolo do presente. É o símbolo de uma elite de merda que hoje, não no passado, hoje, continua matando, continua humilhando, continua sacaneando todo santo dia os pobres, os trabalhadores, os negros e negras, os indígenas, as mulheres. Ou não é verdade? Walter, Aliás, Walter, eu acho que deu um problema na nossa transmissão do YouTube. Lucas, mas pode continua no confirmar. Face? Não sei, mas é porque tinha 56 pessoas assistindo no YouTube. Eu acho que é o maior público. Não sei. Vamos então verificar. Cadê o Lucas? Lucas, Jorge Lucas, onde está você? Acho que o Jorge Lucas também caiu. O próximo passo é um de nós desaparecer. Vai aparecer entrar aqui no vai aparecer Face. um drone aqui em cima e vai ser desmaterializado. Deixa eu verificar. Eu acho que aqui. caiu na parte que você estava falando dos símbolos, né? O símbolo, Borba Gato como um símbolo. Só para você gravar aí, para a gente retomar. Vamos. Hoje está um dia cheio de surpresas, hein? Deixa eu entrar aqui no Face. Um segundo, então, quem estiver assistindo, vamos aqui tentar. Mas cadê o Lucas? Porque se o Lucas me devolver o host, eu consigo colocar no ar de novo. Continua, pode continuar. O pessoal dizendo que está no ar, normal. Maravilha, olha só, foi só um alarme falso. Muito bem, vamos lá então. Eu estava falando que o simpaticíssimo Eduardo Bueno fez uma
um vídeo criticando a ação por vários motivos. E eu estava lembrando que, entre outros motivos que justificam a ação que foi feita, é que o Borba Gato não é um símbolo do passado, é um símbolo do presente. É um símbolo de uma elite que continua hoje, continua matando, humilhando, sacaneando, todo santo dia. Os pobres, os trabalhadores, os negros e as negras, os indígenas, as mulheres. Mas não é assim. Então, o problema com o Borba Gato não é com o Borba Gato, é com a elite. E, aliás, para deixar isso mais claro, eu vou citar aqui as palavras de um historiador também, um amigo nosso, chamado Alexandre Fortes, que é professor no Rio de Janeiro, que publicou em algum lugar o seguinte texto, abre aspas, não sei quem teve a péssima ideia de começar a erguer estátuas de personagens históricos. O fato é que elas representam o que há de pior na relação das sociedades com seu passado. O culto ao indivíduo, a imposição dos valores das gerações anteriores sobre as futuras, a celebração do poder, geralmente exercido de forma cruel. Para não falar do evidente caráter falocrático, que dispensa maiores comentários. E, especificamente em relação ao Borba Gato, ele diz que a existência da estátua me recorda que boa parte dos brasileiros já ouviu o relato de alguma bisavó que foi apanhada no laço no meio do mato. Poucos param para pensar, diz o Alexandre Fortes, que isso significa que o estupro e a escravização de indígenas estão entranhadas no nosso DNA, como perpetradores e como vítimas. É parte da nossa realidade, mas não é algo a ser celebrado. Ele fala ainda o seguinte, as autoridades que decidiram usar dinheiro público para glorificar os bandeirantes certamente acreditavam que essa era a ordem natural das coisas, ou ao menos que foi um custo a ser pago pelo progresso. Aliás, parênteses, eu ouvi na Rádio Jovem Pan, eu sou sadomasoquista, um antigo jornalistão, desses que foi editor do jornal Estado de São Paulo, da Veja, etc., dizendo que o Borba Gato era um agente da civilização. Assim. Bom, volta ao texto do Alexandre Fortes. Ele fala, não o faziam em nome de um passado distante, mas para legitimar a continuidade do genocídio indígena ao longo do século XX, que é exatamente o que eu estava fomentando agora. Quem plantou essas estátuas é porque está continuando, está fazendo o mesmo que era feito no passado. E o Alexandre acrescenta, a marcha para o oeste foi um ponto de convergência entre o Estado varguista e as elites paulistas na sua reconciliação após 1932. Agora, como diz o Galo, tem gente disposta a agir para abrir um debate. E o Alexandre Fortes conclui dizendo, quem acompanhou algo dos debates suscitados pelo Black Lives Matter nos últimos anos sabe que poucas estátuas resistiram à exposição da ficha corrida dos retratados à luz do sol num contexto democrático. Então, além de Borba Gato merecer muito mais do que uma simples defumação, é preciso que o nosso colega Eduardo Bueno lembre que a história é uma coisa viva. E eu vou desenhar, como ele gosta de fazer nos geniais programas dele. Defumar a estátua não foi uma ação contra o Borba Gato. Defumar uma estátua é uma ação contra os que se consideram herdeiros dos bandeirantes. É óbvio que a elite brasileira não gosta desse estilo bacural de agir. Mas o povo e a esquerda não deveriam ter nenhuma dúvida sobre a necessidade disso. Sem um pouco de bacural, eu diria sem muito de bacural, o povo desse país vai continuar sendo tratado ao estilo bandeirante. Por tudo isso, a gente se soma a todos e a todas que exigimos a imediata libertação do Galo e da Jéssica. Aliás, uma coisinha a mais. O Eduardo Bueno, já citado, como bom tucano e como bom amigo do Bial, ele fez questão de tirar sarro do nome do grupo, do tal grupo Revolução Periférica. Ele disse alguma coisa mais ou menos assim, que periférico é aquilo que não consegue chegar no centro das coisas, né? Mais ou menos uma obviedade desse tipo. Então, eu queria aqui responder o Eduardo Bueno com uma obviedade simétrica, mas de sentido oposto. A revolução ou vai ser periférica ou não será. E por isso, como disse em palavras mais sutis, digamos assim, o Gregório do Vivier,
Que se lasque o Borba Gato e que viva Bacurau. Só um comentário final aqui que eu queria fazer, gente. Galo e a Jéssica, né, que é a sua companheira, estão presos, né? Hoje foram presos ontem, e a não ser que durante o programa aqui tenha saído alguma novidade, mas eu conferi antes de a gente entrar no ar, e essa é a situação, estão presos, né, lá em São Paulo. Tiveram uma prisão temporária decretada, inclusive, sobre Jéssica, a informação é que nem presente no ato ela estava, né, que ela teria sido presa porque o celular que foi utilizado por Galo para organizar o ato estava no nome dela, ou era o dela, enfim. O fato é o seguinte, vamos lembrar quem é Galo, né? Ele é uma liderança da esquerda brasileira, né? De um dos setores mais radicais da esquerda, né? No último período, ele ficou conhecido no ano passado como uma liderança do movimento dos entregadores de aplicativos, que é um setor ultra precarizado da classe, que um monte de intelectuais e de gente da academia e nos próprios partidos, né, gosta de falar sobre a uberização e sobre como organizar essas pessoas, sobre o grande desafio do século XXI no mundo do trabalho, está relacionado a essa coisa dos aplicativos, da tecnologia, do setor de serviços, tudo isso. Então, Galo é essa pessoa, né? Ele é a liderança hoje, a principal liderança hoje no Brasil, desse setor, dos entregadores de aplicativos, e que no ano passado, mais ou menos há pouco mais de um ano atrás, por volta ali de maio, junho de 2020, liderou a convocação das primeiras manifestações durante a pandemia, quando a esmagadora maioria da esquerda organizada, dos partidos, dos principais movimentos, do sindicalismo de uma forma geral, dos movimentos sociais, os mais combativos, estavam ali nas cordas, se debatendo sobre dizer ou não numa resolução a palavra de ordem fora Bolsonaro. Nesse momento, estavam sendo feitas as primeiras manifestações, eu acho que foi por volta de junho, né? Talvez até antes, em maio, enfim, eles foram para a rua, né? Fazer atos simbólicos, assim, passeatas pequenas, né, ali na Paulista, perto do MASP, mas foram feitos e foi importante, teve inclusive paralisação, enfim. Eu estou dizendo isso, né, porque é o seguinte, esse pessoal, inclusive na pandemia, né, estão entre os que mais sofreram, né, os que não pararam em momento algum e os que tiveram os seus ganhos reduzidos, né? Tem inúmeros estudos já que demonstram quanto esses aplicativos que dizem que estimulam que as pessoas sejam empreendedores de si mesmos, mas começaram a diminuir os ganhos dos entregadores nesse contexto agora da pandemia, enfim, passam por dificuldades extremas para trabalhar, desde não ter aonde fazer necessidades básicas, como utilizar um banheiro, carregar o celular para continuar conseguindo fazer as entregas, até os maus tratos e o tratamento humilhante que recebe de muita gente aí dessas elites que utiliza esse serviço de forma intensa, né? E esse pessoal está na rua fazendo passeata desde junho do ano passado. Então, vamos combinar, né? Que a essa altura do campo, essa esquerda que chegou na rua agora, de forma organizada, precisa olhar para as coisas também em perspectiva e lembrar que tem um contexto, inclusive político, assim, um contexto de classe, né? Que explica e embasa esse tipo de movimentação nesse sentido que eles resolveram, né, que o pessoal do Revolução Periférica resolveu fazer no dia 24 de julho. E um outro comentário sobre isso é o seguinte,
Também muito se debateu entre nós, né, antes dos atos de rua mais massivos começarem a acontecer, sobre a necessidade de fazer atos simbólicos. Então, também vem acontecendo, né, desde o ano passado, tem mobilização em frente ao STF, ao Congresso, em outros locais, com pouca gente, distanciamento, tudo mais. Aí a gente quer dizer que só pode fazer ato performático ou ato simbólico se for de forma bem comportada, né? Se for manso, se for com aparência de culto religioso, né? Na forma de mística. Por quê? Só pode ter ato simbólico se for limpinho, cheiroso e bem comportado, né? Eu acho que não é bem por aí, né? E a gente devia pensar um pouquinho sobre isso e levantar essa discussão. Então, assim, convenhamos, né? O mínimo que se espera de todos nós, de todo mundo que é de esquerda, concorde ou não com a legitimidade ou com a oportunidade do ato feito pelo Revolução Periférica e liderado pelo companheiro Galo no dia 24, eu acho que o mínimo, né, que essa prisão que está acontecendo agora não pode ser minimizada, né, nem tratada de forma lateral, né? É uma prisão política, né? É muito grave, materialização da criminalização da luta social da esquerda, de um setor radical da esquerda brasileira, que tem que ser defendido, né? Esse setor precisa ser defendido, precisa ter a nossa solidariedade. Quem é de esquerda está endossando a criminalização dessas ações radicais, tem que saber para que lado da luta de classe está acumulando, né? E não é para o lado da esquerda, na nossa opinião. Por isso, eu queria reforçar também o que Walter disse, todo o nosso apoio ao companheiro Galo, à Jéssica, que tem que ser libertados, né, imediatamente dessa prisão política. É isso. Viva Bacurau! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro e liberdade para Galo e Jéssica.